Bem-vindo ao Mediunidade Simples, o seu podcast para estudos sobre mediunidade à luz do Espiritismo. Venha estudar conosco as questões cotidianas da mediunidade de forma descomplicada, leve, acolhedora e acessível a todos, conforme o Cristo nos recomendou. Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Mediunidade Simples, a mediunidade como Jesus nos ensinou e nos entregou. E a nossa discussão de hoje é sobre a mediunidade, se ela pode prejudicar a vida do médium. E para estudarmos esse tema, que é bastante provocativo, eu começo citando que o amor de Deus ele é incondicional, que Deus jamais pune seus filhos, mas nos educa. E para isso oferece várias possibilidades com diferentes professores. Deus oferece o amor, Deus oferece o tempo, oferece o esquecimento. Deus inverte as posições entre agredido e agressor, algoz e vítima. E acima de tudo, Deus nos permite escolher qual professor nós queremos ter. Reforço, Ele nos permite escolher qual professor nós queremos ter. E um desses professores é a dor. Ele jamais nos sugere qual professor nós devemos usar, muito menos nos impõe algum professor. Nós que exercemos o nosso livre-arbítrio para escolhermos o amor como uma das possibilidades ou escolhermos a dor como outra possibilidade. E devemos enfatizar também que a mediunidade ela está em todas as áreas do conhecimento humano, não só em contextos religiosos ou espirituais. A mediunidade está nas inspirações dos artistas, nas grandes descobertas dos cientistas, nos diagnósticos de médicos, enfermeiros, dentistas, dos terapeutas de modo geral, literalmente em tudo. A mediunidade, ela se manifesta quando nós escolhemos alguém para ajudar na rua. Quantas pessoas nós vimos, mas aquele determinado irmão eu escolho dar alguma coisa, ainda que seja a minha atenção. A mediunidade se manifesta quando recebemos inspirações, quando fazemos orações em silêncio ou na solidão material do nosso quarto. São muitas as possibilidades de trabalho e recusá-las significa dizer não a uma oportunidade bendita. Na verdade, recusá-la significa estarmos exercendo de forma errada um dom que Deus nos deu. Pois ela vai ser exercida de qualquer forma. Se recebemos a sugestão e definimos usá-la, e essa sugestão vem do alto, ela é dada por um benfeitor. Se recebemos uma sugestão e decidimos ignorá-la, também exercemos a mediunidade, mas aí por inspiração de parceiros ou aprendizados, parceiros de aprendizado, que alguns de nós chamam de obsessores. Mas nós não temos o livre-arbítrio? Então, vamos refletir sobre uma citação de Emmanuel no livro chamado Emmanuel, psicografado pelas mãos de Chico Xavier. E Emmanuel nos coloca algumas palavras muito duras, mas que nós devemos pensar. Diz Emmanuel, os médios, em sua generalidade, não são missionários na acepção comum do termo, mas almas que fracassaram desastradamente, que contrariaram sobremaneira o curso das leis divinas e que resgatam sob o peso de severos compromissos e ilimitadas responsabilidades um passado obscuro e delituoso. O pretérito do médium muitas vezes se encontra enodoado de graves deslizes e erros clamorosos. Quase sempre são espíritos que tombaram dos cumes sociais pelo abuso do poder, da autoridade, da fortuna, da inteligência, e que regressam ao orbe terráqueo para se sacrificarem em favor do grande número de almas que desviaram das sendas luminosas da fé, da caridade e da virtude. Então nós médiuns somos almas arrependidas que procuram arrebanhá-la de todas as felicidades que perderam, reorganizando com sacrifício tudo quanto esfacelaram nos seus instantes de criminosas arbitrariedades e condenável insânia. Muito dura essas palavras.
Isso foi publicado em 1938, num capítulo intitulado Quem são os médiuns na sua generalidade. E como eu disse, no livro chamado Emmanuel, né? Bom, parece muito duro. Mas vamos refletir novamente sobre o título da nossa discussão. O médium que não trabalha com a mediunidade pode ser prejudicado? Vamos lá então. Se formos fazer uma analogia com a nossa justiça, justiça da terra, nós somos réus condenados em terceira instância. Não nos cabe mais qualquer tipo de recurso, mas tão somente cumprir a execução da pena sem nenhum atenuante a nosso favor. E ainda assim, o juiz, que é o nosso pai, amorosamente nos oferece um trabalho no bem para pagarmos os nossos débitos. Mas ele nos alerta. Se não aceitar, irá para o cumprimento na integralidade das penas que vos foi imputada. Então nós temos que pensar, a recusa em utilizar a mediunidade no bem, ela na verdade não nos pune. Nós já somos condenados e optamos por encontrar com a execução da sentença, ou passar pela sentença de forma amorosa, trabalhando para o Cristo, trabalhando em prol do nosso irmão. Logo, segundo o próprio Emmanuel, a mediunidade é uma ferramenta divina, uma oportunidade de elevação e de iluminação, geralmente concedida a grandes devedores da lei. Então, se eu sou um médium, eu devo obrigatoriamente deixar minha religião e procurar o centro espírita? Eu devo trabalhar numa mesa mediúnica para eu não pagar ou me encontrar com os rigores da lei? A resposta de forma objetiva e simples é não. Se pensarmos em mediunidade como manifestações como psicografia, psicofonia, vidência, audiência, talvez o Espiritismo seja um caminho, somente um caminho. Assim como também é a renovação carismática católica, onde o Espírito Santo se manifesta através de profecias, curas, glossolalia, né, que é falar em outras línguas. Tais eventos também são comuns em outras igrejas evangélicas, como as pentecostais ou neopentecostais, isso sem citar a Umbanda com a psicofonia, o candomblé com as incorporações de orixás, xamãs de diferentes culturas e até vários outros rituais, por exemplo, indígenas, das tribos que antecediam ao descobrimento do Brasil. Uma mãe, ao receber seu filho e o educar dentro de princípios de luz elevados, ao orar por ele, por outros e ao ensiná-lo a orar, ela está exercendo a sua mediunidade. E ela está trabalhando com os espíritos superiores. Da mesma forma, um médium espírita que trabalha em uma mesa mediúnica, mas que julga a dificuldade do companheiro encarnado, que se apega a convenções doutrinárias em detrimento do acolhimento, do amor, como nossos irmãos fariseus fizeram com o próprio Cristo, né? Aqueles que vendem a cura ou o trabalho espiritual, contrariando o que o próprio Mestre nos diz, dai de graça o que de graça recebeu. Esses irmãos podem até ter bons resultados, podem de verdade curar aqueles que eles estão tratando, mas por misericórdia e intercessão pelos que os procuraram, pelo doente, pelo enfermo, e não pelo merecimento do curador. O merecimento é do enfermo. Só que ao agir dessa forma, um médium que cobra pelo seu tratamento, eu posso sim ter bom resultado, mas será computado e acrescido aos meus débitos e a minha pena, a minha nova infração. A mediunidade é relatada entre vários artistas, cientistas. Um exemplo interessante, o Nikola Tesla, por exemplo, dizia que muitas das suas invenções vinham por uma mensagem mental que ele não tem a menor ideia de onde é. Ele não sabia explicar, mas eram coisas fantásticas. Beethoven e Van Gogh registraram também relatos semelhantes na criação de suas obras. Então nós já sabemos que não é a recusa do trabalho, mas as nossas dívidas pretéritas que nos entregam a justiça. Mas como que isso ocorre? Existe uma explicação prática para esses fenômenos? Sim, o Espiritismo nos ensina isso. A mediunidade, ela envolve a produção de uma substância semimaterial chamada ectoplasma. Essa substância ela pode ser doada pelo médium passista no momento do passe, em qualquer outro trabalho mediúnico, mas também no silêncio do meu quarto, na solidão física do meu quarto, quando eu faço uma oração intercessória por alguém que não está comigo, que talvez esteja encarnado ou desencarnado, nas mentalizações do bem,
num abraço fraterno que eu dou em outras pessoas que eu encontro, desejando de todo o meu coração que ela possa se beneficiar da minha presença. Os Espíritos nos ensinam que ao lermos algo edificante, estamos ensinando e aprendendo, junto com irmãos do plano espiritual que estão conosco ao nosso lado. Olha que interessante, eu acho que estou lendo só para mim, estou sozinho, mas diversos irmãos estão aprendendo. Mas e se o médium se recusar? Bom, nesse caso ele vai para o cumprimento da sentença, que já foi dada previamente e que vai ser executada. E vai ser executada através do acúmulo do meu ectoplasma. Eu recebi o ectoplasma para que eu pudesse dar como forma de amor ou represar. Se eu represar, é o ectoplasma que vai ser o agente materializador da minha pena. A mesma substância que em movimento representa o amor, se for estagnada, trará distúrbios físicos ao portador, a mim. Inicialmente isso pode se manifestar como dores de cabeça, cansaço crônico, uma sudorese excessiva do nada, distúrbios do sono, distúrbios de glicose e até aparecimento de vários cistos em órgãos como fígado, rim, pâncreas, doenças de pele, depressão, alterações do psiquismo da pessoa são extremamente comuns em médium que foge. Geralmente, mas cada caso tem que ser estudado, a depressão é uma forma do plano espiritual nos lembrar que nós estamos desviando do caminho que nos foi traçado e que nós mesmos concordamos. E por último, em situações extremas, formações até de tumores malignos por acúmulo do ectoplasma. Ah, mas é porque eu não dei o ectoplasma? Não, isso já estava previsto na minha pena. Lembra que eu já sou um réu condenado em última instância. Eu tenho a possibilidade de não me encontrar com a pena. Mas se eu me recusar, a pena vai ser cumprida em sua integralidade. Então, reforçando, não se trata somente da nossa rebeldia. As alterações que virão pelo não exercício da mediunidade, elas são decorrentes das nossas dívidas pretéritas e porque nós simplesmente nos recusamos a trabalhar por Cristo e preferimos o cumprimento da lei na sua totalidade. Bom, acho que temos algum material para refletir, né? E nos encontramos na nossa próxima discussão sobre mediunidade, a mediunidade à luz do Cristo. Grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima.